Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Se alguém aí não me conhece ainda, eu sou o tio Léo. E hoje eu tô aqui para dar uma pequena lição para vocês e falar sobre um tema muito importante. Vocês sabiam que a importância tem níveis também? E esse tema que eu vou trazer hoje é de extrema importância. O que significa extrema importância? Existem as coisas importantes e existem as coisas de extrema importância, que é muito mais grandioso. E quando se refere à palavra de Deus, quando se trata da palavra de Deus, tudo é de extrema importância. Tudo bem? Então, o tema da nossa aula de hoje é: a união é uma bênção. Então, crianças, para esta aula, nós vamos precisar, claro, da Bíblia. Então peguem aí a Bíblia de vocês, né? Se não estiver já na mão de vocês, corram no armário, no rack, em algum lugar da sala que ela esteja e pegue a Bíblia, porque é muito, muito importante, porque nós vamos ler um salmo. Tudo bem? Então, enquanto você pega aí, vai me ouvindo, o salmo que nós vamos ler é o salmo de número 133. Tá? É um capítulo bem curto, que só tem só tem 3 versículos. 3 versículos só. Só que são muito importantes. São de extrema importância. Então vão pegando aí, abrindo no Salmos 133. Tá bom? Então eu vou ler para vocês e vocês que já sabem ler vão me acompanhando. Quem não sabe, ouça com muita atenção. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vamos então, crianças, mais uma vez, ler o versículo 1, que é assim o principal para a nossa aula de hoje. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É muito fácil, né? Aposto que vocês já decoraram. Sabe uma outra forma legal de decorar? É quando a gente pega um versículo da palavra de Deus, ou uma poesia que a gente esteja estudando na escola, e transforma esse versículo ou essa poesia em música. Fica mais fácil ainda para decorar. Esses salmos mesmo eram cânticos que eles louvavam a Deus enquanto estavam caminhando, viajando. E às vezes eu fico imaginando qual seria o ritmo desse salmo, né? Fico pensando algumas coisas na cabeça. Poderia ser assim: oh, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, tan, tan. Ou será que era mais calmo? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. As duas formas é legal, né? E tem muitas e muitas outras que às vezes eu fico pensando como eles cantavam. Crianças, essa palavra união é uma palavra muito importante, porque tem várias coisas por trás, com vários significados, e traz resultados muito importantes em todas as áreas da nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A união é uma bênção. Crianças, todos vocês sabem qual que é o contrário de bom? É mal, né? Ruim. E o contrário de união é desunião, intrigas, brigas, que é muito ruim. Então, crianças, essa união era de extrema importância, como vocês estavam percebendo nas histórias anteriores, que o povo que caminhava, viajava para chegar em Jerusalém, tivessem. Eles precisavam ter muita união. Por quê? Porque eles tinham um objetivo comum: chegar. E eles precisavam chegar todos juntos e bem. E para isso, eles precisavam viajar e ter união nessa viagem. Eu vou mostrar essa figura aqui para vocês. Nessa figura, vocês podem ver que
tem pessoas de várias idades e formas diferentes. Concordam? Eu estou vendo crianças, estou vendo mulheres, homens um pouco mais velhos, mais novos e até animais. Então, quando a gente está, de repente, andando e viajando com uma senhorinha idosa, por exemplo, ela anda no mesmo ritmo das crianças, que podem correr, pular, chegar muito mais rápido? Não. Elas andam bem mais devagarzinho. Precisa, às vezes, segurar no nosso braço, assim, forte, e a gente ajudar elas no caminho. Então, todo esse trajeto do caminho e todo mundo andando junto ao mesmo tempo, independente da idade e de como que a pessoa anda, às vezes anda mais rápido, mais devagar, tem dificuldade, tem uma dor no joelho, outra pessoa tem uma dor na perna, outra pessoa passou por um problema nas costas, tem muita dor. Então, independente de tudo isso, todo mundo precisava se ajudar, um ajudando o outro. Eu já imagino que os adultos ficavam assim: crianças, não corram na frente, esperem, vamos devagar, todo mundo tem que chegar junto. E isso que é união, entendeu? O caminhar todos juntos, firmes, para chegar no objetivo que eles tinham. Então, crianças, o objetivo daquele povo, o povo de Deus, era chegar bem em Jerusalém, né? E para isso, como eu falei, eles precisavam estar unidos. E se tivesse uma briga ali no meio que causasse uma desunião, atrapalharia a viagem, o caminho. Alguém aí, por acaso, gosta de viver em desunião? Muito, muito chato, não é? Nós gostamos, lógico, de viver em união. Quando a gente briga com um colega, com um amiguinho nosso, a gente começa a passar a ter raiva dele, o que é pecado. Nós começamos a enxergar só os defeitos daquela pessoa. Paramos de olhar as qualidades, as coisas boas que elas têm. Paramos de olhar ela com bons olhos. E acabamos pecando. E às vezes nós perdemos uma amizade que é muito importante, né? Por conta de uma desunião, de uma contenda, de um problema, de uma briga besta às vezes. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O versículo fala: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, além de bom, é agradável. O contrário da palavra agradável também é desagradável. Às vezes a mãe da gente ou o pai esquece uma comida lá em cima do fogão e essa comida acaba estragando. Vocês lembram qual que é o cheiro dessa comida? É um cheiro desagradável, podre, ruim. A gente tem que jogar no lixo correndo, lavar aquilo, porque fica um cheiro muito ruim, às vezes até dentro da geladeira. Então fica um cheiro desagradável. Assim é quando a gente tem uma briga com alguém. Fica um clima desagradável. A gente não consegue mais olhar no olho daquela pessoa, conversar, a gente só tem sentimentos ruins. Fica com raiva daquela pessoa. É capaz daquela pessoa escorregar e bater as costas e a gente dá risada de tanta raiva que a gente tem daquela pessoa. E isso, como eu falei, é pecado. Viver em união exige da gente algumas atitudes. E quais são atitudes assim que a gente pode pensar que dá certo para a gente conseguir viver em união? São várias. São várias. Nossos irmãos, eu não estou falando dos irmãos de sangue, sabe aqueles que moram com a gente? Estou falando dos irmãos da fé, né? Inclusive, sobre isso, sobre irmãos da fé, como que funciona, né? Deixa eu explicar bem rápido para vocês entenderem. Porque às vezes a gente fica pensando, mas por que eu chamo aquele outro menino da igreja de irmão, sendo que ele não é meu irmão? A partir do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz, ter morrido por nós, todos nós nos tornamos filhos de Deus, né? O nosso pecado foi lavado com o sangue precioso de Cristo e nós nos tornamos irmãos na fé. E um dia nós vamos morar todos juntos. Vocês sabiam disso? Lá no céu. Sim, lá onde não vai mais ter choro, tristeza, dificuldade, problemas, só vai ter bênçãos, alegria. E nós vamos estar junto com Cristo, né? Junto com Deus Pai, que é todo poderoso. E nós nos tornamos então irmãos na fé.
Por isso é comum você ver os adultos: oi, meu irmão, tudo bem? A paz, graça e paz, meu irmão, chamando um ou outro de irmão. Porque realmente nós todos somos irmãos na fé, mesmo que não sejamos no sangue. Mas às vezes com o nosso irmão de sangue, ou não, nós brigamos, né? E às vezes a gente, na hora da raiva, fala palavras desagradáveis. Xinga, fala, faz uma ofensa para aquela pessoa. A gente pega um defeito dela, às vezes físico. Às vezes a pessoa é mais gordinha do que você chama ele de gordo. A pessoa é muito magra, chama de magrelo. A pessoa usa óculos, chama, na época a gente chamava de quatro olhos. Né? Não sei hoje em dia como que o pessoal chama. E hoje em dia tudo isso é bullying. E vocês sabem muito bem o que significa o bullying. Que traz tristeza para as pessoas que sofrem esses xingamentos. E às vezes a gente pratica isso, que é pecado. A gente não pode esquecer. E isso traz, lógico, desunião na relação dessa amizade, na relação desses irmãos, ou na fé, ou irmãos de sangue. Então é de extrema importância, crianças, que nós pensamos assim em algumas atitudes que podem combater essa desunião. Às vezes, mesmo na hora da raiva, que a pessoa fez alguma coisa pra gente, a gente tem que segurar a língua e não falar aquilo. Porque aquilo pode piorar e trazer mais ainda desunião e discórdia. Então a gente tem que, na hora da raiva, respirar fundo, contar até 10 e não falar nada. Para depois a gente não se arrepender e tem que confessar a Deus esse pecado, chorar e depois pedir perdão para a pessoa. Então nós temos que agir com mais calma, com mais cautela. Essa é uma das atitudes que podem evitar aí a desunião aí do povo de Deus. Vocês já pensaram se só existisse, por exemplo, um tipo de roupa? Só existia camiseta branca, não existia outra opção. Seria muito chato, né? Ou se só existisse um brinquedo para as meninas e um brinquedo para os meninos. Só aquele. Não tinha uma segunda opção. Também ia ser muito chato. A gente ia enjoar muito fácil. Então, o legal da gente pensar diferente é porque às vezes eu gosto de uma camiseta branca e o meu melhor amigo gosta de uma camiseta azul, o outro de uma camiseta verde. E a gente vai se encontrar, cada um, lógico, vai com a roupa que mais gosta. Ou quando a gente quer brincar, às vezes a gente quer brincar um de jogar bola, só que o outro quer brincar de videogame e acaba tendo esse atrito. É importante que tenha essa diferença de opiniões. E aí, mais uma atitude que a gente pode ter: saber respeitar a opinião do outro. Se todo mundo pensasse igual, seria muito chato. Lógico, a gente pensa diferente um do outro. Cada um gosta de umas coisas. Cada um teve uma criação. Lá na minha família, por exemplo, todos os domingos a gente gosta de comer macarrão com carne moída no molho de tomate e bife à milanesa e um frango assado. Olha que delícia. Todos os domingos a gente gosta de comer isso. Só que às vezes na outra família, que teve uma outra criação, no domingo eles comem arroz, feijão, bife e batata frita, que também é uma delícia. Só que se eu for lá na casa dessa outra família no domingo, talvez eu fique: nossa, que saudade do meu macarrão com carne moída e molho de tomate, frango assado. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Então é importante que cada um tenha o respeito pelo diferente. Às vezes aquilo que é diferente do que a gente pensa não é ruim. Quem não gosta, por exemplo, do bife e batata frita também? Apesar de que não é o meu costume de comer isso no domingo, eu também gosto bastante. Mas é importante a gente visualizar isso. Não é porque o outro pensa diferente que ele está errado. Tá? Então aí mais uma atitude para a gente combater a desunião. Saber respeitar o gosto e a opinião das pessoas que pensam diferente da gente. Então, crianças, assim como aqueles viajantes fizeram, nós também temos que saber respeitar o tempo de cada um. Temos que saber respeitar as diferenças, as opiniões diferentes e tudo em relação aos nossos irmãos, os de sangue e os irmãos na fé em Jesus Cristo. Assim como essa figura mostra, independente da idade, independente da família e tudo mais, nós devemos estar
sempre em união com os nossos irmãos. Isso é de extrema importância. Eu agora vou cantar uma música para vocês, vou cantar um hino que talvez vocês conheçam ou que vocês vão aprender hoje, que diz assim: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Super fácil, né, crianças? Eu quero que todos vocês aprendam essa música, esse louvor a Deus, porque se trata da nossa aula de hoje, tá bom? Para encerrar, nós vamos fazer uma oração. Então eu peço que todos vocês fechem os olhos agora, para que nós possamos orar ao nosso bom Deus. Senhor Deus, Pai Celeste, Pai que está no céu Todo-Poderoso, que o Senhor possa colocar em nossos corações todos os dias muita sabedoria, para que todas essas crianças possam crescer com conhecimento na Tua Palavra e possam praticar todos os ensinamentos que o Senhor traz. E que em nossos corações não haja espaço para desunião, para falta de respeito ao próximo, para brigas, para intrigas. Que nós possamos trabalhar sempre na obra do Senhor com muita união. E independente de onde estivermos, na escola, em casa, brincando com amigos, primos, nós possamos estar sempre com nossos corações mansos e unidos uns com os outros, para que tudo que nós possamos fazer seja feito da melhor forma para o nosso Senhor Deus. Obrigado por tudo. Que o Senhor possa abençoar a família de cada criança que está assistindo essa aula. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito na aula de hoje. E toda vez que vocês tiverem um sentimento ruim, que vocês tiverem a vontade de brigar com alguém, vocês parem e pensem que na Bíblia há um versículo que fala: ó quão bom e agradável é viver unidos os irmãos. Amém.